Essa então é a nossa aula 4 do módulo 2. Na aula anterior o Arnaldo falou pra gente sobre os textos que podem ser temáticos ou figurativos e o relatório, que é predominantemente um texto temático, mas pode sim ter trechos figurativos para ficar mais gostoso de ler, para a gente poder se aproximar do interlocutor, que são os pais. Ele falou sobre isso, foi muito bacana, mas eu imagino que todo mundo deve estar desesperado pensando, mas como isso pode aparecer no relatório? Como assim? Fica tranquilo porque eu vou mostrar, mas antes de mostrar como aparece no relatório, eu peguei uns trechinhos de literatura para vocês poderem perceber bem do que a gente está falando, o que são esses trechos figurativos, porque na literatura, a literatura é feita disso, de criação de imagens, né? E então é muito fácil, eu peguei alguns livros lá em casa que com certeza vocês conhecem, abri e logo achei os trechos, porque é muito fácil de achar. Olha só, eu peguei 3 para mostrar para vocês, para a gente começar essa conversa, tá? Olha só esse. Capitu refletia. A reflexão não era coisa rara nela, e conheciam-se as ocasiões pelo apertado dos olhos. É do Dom Casmurro, do Machado de Assis. Quem não conhece a Capitu, né, gente? Vocês não conseguem, lendo só esse trechinho, vocês não conseguem ver a Capitu assim, ó, com o olhinho apertado, refletindo, e não diz muito sobre o personagem, essa imagem que ele criou? Muito, né? Olha esse outro. Era uma vez uma velha cabra que tinha 7 cabritinhos que ela amava como só uma mãe sabe amar seus filhos. Poderia estar escrito que ela amava muito, mas não é simplesmente isso. Ela amava como só uma mãe sabe amar seus filhos. Não diz muito sobre essa cabra, sobre esse amor pelos cabritinhos, né? É uma imagem que diz muito sobre o personagem. Esse trechinho foi do Contos de Grimm, da Companhia das Letrinhas, tá? E outro, olha lá. Léo disparou pelos corredores acarpetados do Imperial Park Hotel. Esperou, apanhou o elevador e passou pela portaria. Novato ainda no emprego, provava com a velocidade das pernas seu interesse pelo trabalho. Esse é do Mistério dos 5 Estrelas, do Marcos Rey, que a gente conhece bem, né? Olha só, gente, não poderia estar escrito, novato ainda no emprego, corria muito rápido. Mas ele não é simples assim, ele não corria muito rápido. Ele provava com a velocidade das pernas seu interesse pelo trabalho. É demais, né? Não é muito diferente? Deu para perceber do que a gente está falando? Agora eu vou trazer trechos de relatórios para a gente ver como que os pobres mortais também conseguem fazer isso nesse texto do relatório, que é um texto tão comum na nossa vida, né? Olha lá. A primeira, de uma criança de 2 anos, é um trecho sobre a fase de adaptação. Nos primeiros dias de aula, Letícia chegava à escola no colo de sua mãe, com o rosto escondido pelos cabelos dela e o pensamento bem longe. Aos poucos, ia virando a cabeça e timidamente observava o que os amigos estavam fazendo, até que aceitava nosso convite para brincar, ainda no colo. Nesse começo, até que o vínculo entre nós fosse estabelecido, a presença de sua mãe foi bastante importante, assim como a parceria da família durante todo o processo de adaptação. Não dá para ver a Letícia no colo da mãe com o rostinho escondido lá no cabelo dela, não dá para entender essa criança só com essa imagem que a professora criou sobre essa adaptação. Poderia estar escrito que ela teve uma adaptação tranquila, que demorou um pouco, alguma coisa assim, mas ela criou uma imagem e por essa imagem a gente já percebe muito sobre a Letícia, né? E sobre a mãe, sobre a família, as pessoas se reconhecem nessas coisas, né? Outro, olha só, todas as manhãs, logo cedo, também criança de 2 anos, Carolina chegava no parque, corria para subir no brinquedão pela escada e quando chegava no alto, parava e ficava observando tudo por algum tempo, enxergando as pessoas e os espaços com outra visão. Nos primeiros dias ela subia e também se escondia, esperando que a encontrássemos para abraçá-la e conversar um pouco, enquanto nossa cumplicidade crescia.
Olha só, duas coisas aqui super bacanas, ó. Primeira, ela todos os dias chegava, subia no brinquedão e ficava lá observando a situação, os amigos, as pessoas, porque é uma criança nova, né, que está se adaptando a esse espaço, a essas pessoas. Então, esse foi um jeito que a criança encontrou e está escrito a partir de uma imagem, né? Outra coisa, ela estava criando vínculo com a professora. Então, como a criança fez isso? Que maneira ela encontrou? Ela se escondia, esperava a professora achar. Era um ritual delas, né, de todo dia, para criar esse vínculo. Poderia estar escrito que ela criou um vínculo gradativamente conosco. Poderia estar escrito isso, mas ela criou uma imagem para mostrar isso. Agora outro, ó. A partir da metade do semestre, Pedro voltou a apresentar um choro forte todas as vezes em que era levado ao trocador, mesmo que fosse acompanhado por seus brinquedos e músicas preferidos. Passamos então a trocá-lo em um lugar mais baixo e ele tem desfrutado com tranquilidade desses momentos, que têm inclusive se transformado em cenários de grandes aventuras, narradas pelo Pedro durante a troca. Essa criança, o que está escrito aqui? Que ela tinha um problema para ser trocada, que eles descobriram que o problema era ser trocada no lugar alto e aí resolveram trocando no lugar baixo. Mas não é simples assim. Ele era trocado no lugar alto e os professores, as pessoas que trabalham junto com essa criança insistiram, levavam o brinquedo preferido, a música preferida e mesmo assim ele continuou com o problema. Então precisava de uma outra alternativa. Que alternativa foi essa? Colocar ele num lugar mais baixo. E aí tanto foi resolvido o problema que ele, quando ele era trocado no lugar mais baixo, ele inventava história, contava as aventuras. O lugar de trocar, que era um problema, virou o cenário das aventuras dele, né? Tudo isso está escrito aqui nesse parágrafo, é muito legal. Ó, agora um outro. É uma situação muito comum essa. Olha como começa o relatório. Olha, gente, eu já tenho cueca. Essa é a primeira frase do relatório. E começa assim com essa imagem construída. Foi com essa grande novidade que Rafael nos surpreendeu ao entrar na escola, após as férias. Estava contente por compartilhar com os colegas uma marca de seu crescimento e andava pelo pátio abaixando a beiradinha da calça para mostrar a cueca que usava. No decorrer das primeiras semanas, uma escapada ou outra aconteceram, mas logo aprendeu a controlar sua vontade e passou a nos avisar sempre que precisava ir ao banheiro. Eu faço xixi em pé, sou um menino grande, gostava de dizer. Então, olha, a imagem toda dessa tirada de fralda desse menino foi contada assim, com as imagens, né, com as falas dele. Agora, gente, o meu preferido desses trechos. Todas as manhãs, Marcos costuma levar a irmã em sua sala, depois caminha até nossa sala de mãos dadas com o pai, despede-se dele com um beijo e nos cumprimenta, lançando um olhar doce que revela certa timidez e ao mesmo tempo presença. Algumas vezes traz para compartilhar com os colegas as criações e construções que faz em casa, como quando trouxe um herói desenhado pelo pai, que ele pintou e colocou um reforço atrás, transformando-o em brinquedo. Um brinquedo tão legal, aliás, que logo ganhou acessórios e até cenários para suas aventuras, feitos por ele e os colegas. É um menino que chegava todo dia na escola um pouco tímido, mas ia lá entrando e aos poucos foi, né, se soltando. Mas olha como isso está escrito. Ele entrava, levava a irmã, caminhava até a sala, despede com um beijo e entra na sala e cumprimenta, lançando um olhar doce que revela certa timidez e ao mesmo tempo presença. Ai, não é lindo? Olha esse menino, olha como a professora enxergou essa criança, né? E viu... Poderia ter escrito que ele é um pouco tímido, mas isso não é um problema aqui, né? Ele é um respeito à característica da criança e mostra como que, apesar de ser também tímido, ele tem presença, ele está ali, ele faz parte daquele grupo, né? É lindo. E depois ainda, olha só, mostra que ele tanto faz parte desse grupo, quanto ele traz os brinquedos, e os brinquedos são o maior sucesso, porque ele tem espaço para isso, né? As professoras dão espaço para que essa criança que é um pouco tímida tenha a sua participação, a sua presença no grupo, né? É o último, mas daria para ficar aqui mais um tempão, né? Ó,
Ao longo do semestre, Vinícius manteve a sua participação ativa e criativa junto ao grupo. Vivo, conectado, curioso, questionador, esteve sempre atento aos assuntos discutidos em sala pelos colegas para questioná-los e trazer suas perguntas, que muitas vezes nos deixavam imóveis por alguns instantes para depois pensar em outra maneira sobre determinado assunto. Também olha como ela fala sobre o aluno. Vivo, conectado, curioso, questionador. A gente poderia dizer assim, e eu já ouvi isso muito dizer, as pessoas dizendo, não coloca adjetivo, não determina o que a criança é. Mas olha só, gente, aqui com essa lista de adjetivos sobre ele determinou como ele é? Não, ela contextualizou como ele participa daquela determinada situação. Ali nas discussões em grupo, nas atividades, ele é vivo, ele é conectado, ele é curioso, ele é questionador, ele é tudo isso. Nessas situações, não quer dizer que isso seja um rótulo para ele, que ele vai ser assim para sempre. Nessas situações, neste ano, neste semestre, ele está assim, ele participa dessa maneira. Né? E olha só esse trecho final, o que ela diz, que ele faz tantas perguntas que as perguntas dão uma desestabilizada ali, até na maneira como a própria professora enxerga as coisas, né? E mostra muito também sobre a concepção dela, né? De ensino, aprendizagem. Com essas imagens criadas, a gente consegue perceber muito sobre tudo que acontece na sala, como os professores enxergam as crianças, né? E lidam com isso tudo. É muito bacana, né, gente? É muito gostoso de fazer e de ler tudo isso. Na próxima aula, então, eu vou trazer dicas, aquelas dicas baseadas nas questões que os professores trazem sobre como melhorar o relatório, dicas práticas para melhorar o relatório, tá bom? Até lá, então, beijo!